pessoal! Estamos aqui hoje para começar a ministrar para vocês coisas que Deus tem falado, para que eu possa compartilhar com vocês, que tem feito parte dos meus estudos já há quase 2 anos. E eu tenho estudado, muito sobre o hebraico. E em algumas semanas eu vou começar a compartilhar para vocês coisas que eu tenho aprendido ao longo desse tempo. E eu quero começar hoje com algo que todos nós declaramos, a gente já falou muito sobre isso, mas a gente não sabe a origem disso, que é o poder das palavras. Por que as palavras elas são tão importantes? Por que elas criam sementes? Por que elas geram? Aonde começou isso tudo, né? Por que elas, tudo que a gente fala reverbera? Por que no Novo Testamento a gente vê Jesus falando tudo que a gente liga na terra está ligado no céu? Então, vamos começar do início. Tudo começou lá no primeiro livro da Bíblia, que nós chamamos de Gênesis, mas no hebraico se chama Bereshit. E Bereshit é o princípio de todas as coisas, o início de todas as coisas. E eu quero ler com vocês alguns textos de Gênesis capítulo 1 e depois a gente vai continuar para que o vídeo não fique muito longo, beleza? Gênesis 1, nós vamos ler o versículo 1 e o 2, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós vamos ler esses 2 primeiros textos. Como que era a terra? A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Só que em volta da terra existia o quê? Uma massa. Aqui diz que havia trevas sobre o abismo. E havia uma massa de quê? De águas. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, em volta da terra, nós tínhamos águas formando a terra. Olha que coisa importante. Eu que no vídeo anterior falei sobre água, a importância da água. Vocês vão ver mais conexões por aí, ok? Então, guarda essa informação. E aí, o que acontecia? É como se a terra, ela fosse, um feto. Ela estivesse se formando. Ela estava se formando, ela estava começando a se criar, porque o que o Espírito estava fazendo? Ele estava formando a terra, o Espírito de Deus. E aí, no versículo 3 e 4, a gente vê assim: E disse Deus, haja luz. Olha isso, e disse Deus, presta atenção nisso, haja luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Lá no versículo 6, ele disse assim: E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. O que aconteceu aí? Nesse momento, houve uma ruptura dessas águas que estavam envolvendo a terra. Nesse momento, é como se a terra nascesse. Houve uma separação. E Deus, ele deixa sinais na criação de como as águas são importantes. A marca dele da criação da terra, ele colocou na mulher. Como que uma mulher, ela gera um bebê? Esse bebê precisa estar envolto dentro de um útero, de uma bolsa de água, protegido por essa bolsa de água. Então, quando chega o momento da concepção dele, essa bolsa estoura. E esse bebê tá maduro, ele tá pronto para nascer. Então, a gente vê aqui que quando Deus criou o dia e a noite, já existia luz. A luz sempre existiu. Deus só criou essa separação entre luz e noite. E é muito engraçado que... Engraçado não, né? Misterioso. Deus, ele é intencional. Eu quero que a gente entenda que Deus, ele é intencional. Ele é super intencional. E quando há essa separação das águas, a gente vê que é a separação da porção da terra seca. E aí sim é que tudo está pronto para ser criado.
E aí, quando ele faz isso, ele coloca níveis de água acima e níveis de água abaixo. É por isso que o nome de céu em hebraico é Shamayim, quer dizer, lá águas. Nos céus existiam águas. Depois, mais pra frente, você vai ver o que aconteceu. Porque hoje eu quero me pegar aqui nessa palavra do versículo 3 que disse: E disse Deus. E disse Deus. O que Deus criou primeiro? Todos nós vamos para o princípio, lá para o versículo 1. Deus criou o céu e a terra. Mas como Deus criou o céu e a terra? A resposta está no versículo 3. Deus, para que a terra fosse formada com tudo que ela precisava, Deus precisou criar. E a palavra para criar é bara. Do versículo 6 ao versículo 8, a gente vai poder ver essa transcrição de Gênesis 1. Aonde ele começa, Deus fez a expansão, fez separação entre as águas. No versículo 8, chamou Deus a expansão dos céus, e foi a tarde, a manhã, o dia seguinte. Olha isso, que coisa interessante. Deus precisou trazer uma concepção para dar poder à palavra. Nesse momento, Deus poderia ter criado a terra de qualquer forma, com estalar dos dedos, com o movimento das mãos, ele era Deus. Mas ele decide dar poder à palavra. E aí ele cria uma linguagem. E essa linguagem primeiro foi criada em hebraico. Ele cria uma linguagem para que tudo fosse criado através de uma palavra liberada. Quando você vai lá em João capítulo 1, diz assim: no princípio era o verbo. O que é verbo? Palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Deus, a própria palavra, escolhe aqui trazer uma linguagem dos céus. A linguagem que já existia nos céus. Sabe, queridos, lá no Novo Testamento, no Velho Testamento, quando Deus vai dar as primeiras tábuas para Moisés, a Bíblia diz que ele escreve com o dedo dele os primeiros 10 mandamentos. E qual é a linguagem que ele escreve? A linguagem da palavra, para marcar a linguagem em hebraico. Então, essa língua que o Senhor trouxe, que Deus trouxe aqui para criar a terra, foi uma língua dos céus, uma língua que veio do hebraico. E é por isso que a palavra tem tanto poder. Porque Deus, ele dá poder à palavra. E esse poder é tanto para criar como para destruir. Porque a palavra, ela pode ser criada para liberar. E ela pode ser liberada para prender. E é daí que vem a importância do poder das palavras. Porque foi Deus que liberou esse poder quando ele formou a terra, quando ele formou o homem. E quando você vai passando por todo o capítulo de Gênesis 1, o tempo inteiro você vai dizer: e disse Deus. Tudo que foi criado através de uma palavra liberada. Nós conhecemos a tradução em português, mas quando a gente vai para o hebraico e a gente estuda esses 7 dias da criação, e eu posso trazer um videozinho curtinho para isso, você vai ver que essas 7 palavras, para que tudo fosse criado, tudo tem um código por trás, tudo tem um porquê, porque quando a gente vai para o hebraico, a gente consegue descobrir a revelação original dessa palavra. Deus, o tempo inteiro, ele foi intencional. E nós precisamos entender que com as nossas palavras nós criamos, e nós precisamos ser intencionais naquilo que nós declaramos. E é por isso, querido, que a palavra tem tanto poder. Isso foi só um trechinho aqui do que nós estamos aprendendo. E nós queremos poder compartilhar cada vez mais com vocês expressões, textos bíblicos, sentidos em hebraico, lugares, para que você também possa perceber a revelação daquilo que você fala e a revelação do entendimento da palavra de Deus, que nos traz para uma alta dimensão, uma dimensão muito mais profunda. Então eu espero que você tenha absorvido um pouquinho disso aqui. Lembre-se, o poder da palavra veio da boca de Deus. Ele trouxe esse poder. Nós somos feitos à imagem e semelhança dele. E quando ele nos fez, ele diz que nós seremos autoridade aqui nessa terra. E é por isso que as nossas palavras são muito importantes, porque elas foram nos dadas pelo próprio Deus. Ok? Beijo no seu coração.